Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou, no corpo da sua carne, pela morte, para, perante ele, vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Amém? Irmãos e irmãs, o Evangelho é coisa boa. O Evangelho é algo maravilhoso. É algo tremendo. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é libertação. Por isso o apóstolo Paulo adverte que você foi liberto pelo Evangelho. Não se faça servo dos homens. Não se faça servo de ninguém. Não se faça servo de nenhuma religião. Se faça servo de Cristo. Se ofereça para ser servo de Cristo. O Evangelho é coisa boa. O Evangelho é muito bom. Evangelho significa uma boa notícia, uma nova notícia, uma nova informação. Significa uma notícia boa. O Evangelho te liberta. E aqui no versículo 13, ele começa nos dando uma informação que nós fomos tirados de um reino e plantado em outro reino. Fomos tirados de um lugar e transportado para outro local. Você que abraçou a fé um dia lá no passado, ou que abraçou a fé agora recentemente, a Bíblia te diz, esse versículo te diz, que você mudou. Aqui está dizendo que você mudou de reino. Presta bem atenção, você mudou de reino. Mas, irmão, quem está pregando, eu estou morando no mesmo lugar. Eu estou no mesmo endereço, todo dia levantando no mesmo horário, indo trabalhar na mesma empresa. À noite eu venho no culto, no mesmo local que eu venho há anos, ou que eu estou começando a vir agora. Como você diz que eu mudei? Espiritualmente você mudou. Espiritualmente você foi tirado do reino das trevas e transportado para o reino de Deus. Espiritualmente, agora você não é mais desse mundo. Você não pertence mais a esse mundo. Embora você esteja no mundo, mas você não é do mundo. Embora você esteja morando no mesmo local, você não é mais cidadão desse mundo. Você não pertence mais a esse mundo.
Você é uma nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo, tudo foi transformado. Agora você é uma nova criatura e, consequentemente, deve andar em novidade de vida. Embora você ainda esteja no mundo, João capítulo 17, a oração de Cristo pelos seus discípulos, ele diz assim, olha, eles estão no mundo, mas não são do mundo, como eu do mundo não sou, Pai, os guarda em tuas mãos. Porque na realidade o cristão está aqui nesse mundo, mas não pertence a esse mundo. Aí agora você vai ser considerado, e você deve se considerar também um peregrino. Você é um estranho nessa terra. Você é um forasteiro nessa terra. Embora nós podemos usar muitas coisas desse mundo, tecnologia e natureza e tantas coisas que Deus deu para o homem aqui, mas nós sabemos que tudo isso daí é passageiro, é uma sombra, não é nada comparado com o que nós temos prometido para nós. Tudo é passageiro. Então, o conselho da Bíblia Sagrada é o seguinte: aquele que faz uso do mundo, use como se não existisse nada desse mundo. Ou seja, não coloque o teu coração em nada passageiro desse mundo. Tudo que Deus colocou nas tuas mãos, pertencendo a esta vida, é passageiro. É algo colocado em nossas mãos apenas como administrador. Somos mordomos, exercemos uma mordomia, mas nada é nosso, nada é permanente. Então andemos como alguém que está peregrinando. O texto diz aqui que Ele nos transportou da potestade das trevas. Andávamos embaixo de uma potestade. Andávamos não somente embaixo dessa potestade, mas nós mesmos éramos escravos do pecado que habitava em nós. Presta bem atenção que na leitura que a irmã que dirigiu o culto aqui na frente fez, ela leu um texto aonde existia uma discussão entre os judeus e o Senhor Jesus Cristo. E a discussão dos judeus era: nós não somos escravos de ninguém. E Jesus Cristo respondia para eles: vocês são escravos, porque aqueles que cometem o pecado é escravo do pecado. Agora, na qualidade de libertos por Cristo, você não é mais escravo do pecado e também não é escravo dessa potestade que agora opera nos filhos da desobediência. Você não é mais escravo dessas entidades, das religiões, dos costumes ensinados pelo teu pai, pela tua mãe, dos costumes herdados. Você não é mais escravo disso. Você foi transportado de um reino para o outro. E ele diz aqui, olha, nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós estamos colocados agora em Cristo, somos novas criaturas, agora nós temos uma novidade de vida, agora nós temos uma vida para desfrutar enquanto estamos aqui nesta terra, uma vida dada por Cristo, dada por Jesus e colocada em nós através do Espírito Santo. O Espírito Santo vai trabalhando na minha e na tua vida e tornando Cristo real dentro de nós. Mas quando nós falamos de transporte, quando nós falamos de mudança, existe em toda mudança uma logística. E se falando em logística, se tem então um gasto muito grande para essa mudança. Quem é que muda e não tem que gastar uma quantia boa? E também colocar um grande esforço para essa mudança acontecer. O texto aqui também diz no versículo 14 que há um preço nesse transporte, há um pagamento nesse transporte. Esse transporte de um reino para o outro não foi feito de maneira gratuita, existia um preço. E esse preço aqui no texto aqui se chama redenção.
Há um preço no transporte que você foi transportado, existiu um preço que nem eu e nem você temos condições de pagar esse preço. Nem nós, no homem natural, no homem carnal, não existe condições de pagar esse preço. Então agora nós temos que entender e compreender o que é redenção. Ele diz aqui, em quem temos a redenção. Em quem? Ele quem? Deus nos tirou através de uma redenção executada pelo Filho do seu amor, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele pagou esse preço. Então a palavra redenção é tomada do mercado de escravos, de uma negociação, que alguém foi até o mercado de escravo e dispensou uma quantia em dinheiro para comprar aquele escravo para si. Aquele escravo não vem para si de maneira gratuita. Tem que existir um preço a ser pago para adquirir aquele escravo. Para quem que esse preço é pago? Alguns desavisados falam que esse preço é pago para o diabo, e não tem nada disso, não é para o diabo que o preço é pago. Porque na realidade, o credor não é o diabo não tem crédito em nada. O credor é o próprio Deus, contra quem nós temos uma dívida. Que a dívida é nossa, nós contraímos a dívida. Contra quem é essa dívida? Essa dívida é contra Deus, é o Pai que é o credor. É para o Pai que o dinheiro tem que ser dado, é para o Pai que o pagamento tem que ser feito. Aí entra então a figura do Redentor para pagar esse preço estipulado pela parte que foi ofendida. Esse Deus foi ofendido, ele tem que ser pago, ele tem que ser ressarcido, tem que haver um pagamento. Então, redenção significa tornar a comprar. Um dos significados da palavra redenção é tornar a comprar novamente. Dentro desse sentido, o que nós podemos explicar comprar novamente? Dá a ideia de um objeto que já pertencia àquele dono, e agora esse objeto de alguma maneira saiu do controle do seu dono, e agora alguém vai e compra ele novamente. Sendo colocada nessa situação, nós dizemos assim, olha, Deus é o Criador, então Ele tem total direito sobre a sua criatura. Mas através do pecado que entrou através de Adão, o homem se perdeu. E agora Jesus Cristo vai lá e recompra esse homem novamente. Compra essa pessoa novamente para Deus. Aí nós podemos usar aquela ilustração daquela criança, que quando criança ganhou um barquinho e por ocasião do destino, aquele barquinho se perdeu. E para aquela criança, aquele barquinho tinha um grande valor. E a criança foi crescendo, chegou a adolescente e cresceu mais um pouquinho, e de repente um dia passando por uma loja, uma vitrine, ele viu lá o barquinho que ele tinha perdido. E aí então ele vai, olha aquele barquinho, vê o preço daquele barquinho, trabalha até juntar o dinheiro daquele barquinho, compra novamente aquele barquinho que já era dele, mas ele tinha perdido o barquinho, e ele abraça o barquinho e diz: você, barquinho, agora é meu 2 vezes, porque você foi meu no passado e agora eu te comprei de novo. É isso que Cristo faz por você, Ele te comprou novamente. Mas também tem um significado da palavra redenção, que é comprar no mercado e retirar do mercado. Porque o que adianta comprar no mercado e colocar no mercado novamente aquele escravo? Não, Jesus Cristo vai lá, compra ele por um preço e tira ele do mercado. Nesse sentido agora, tem o sentido agora então de libertação. Você não é mais escravo.
você não tem mais obrigação de servir a ninguém. Liberdade para você. Mas agora então vem o conselho de Romanos. Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz assim, olha, veja bem, porque a quem você se apresentar por escravo, você será escravo desse alguém que você se apresentou para ser escravo. Então não use da liberdade para dar ocasião à libertinagem. Em outras palavras, pegue agora a sua liberdade e coloque ela num lugar seguro. Aproveite a liberdade para se oferecer a Cristo como de livre e espontânea vontade, onde você se coloca de coração, alma e espírito, de todo o teu ser, e diz para Cristo, eis-me aqui, eu sou teu, eu pego a minha liberdade e coloco nas tuas mãos, porque a partir de agora eu entendi e compreendi que o Senhor pagou um grande preço por mim, então eu quero para toda a vida ser escravo teu. Ser teu escravo, eu quero ser teu escravo. Você já assistiu aqueles filmes? Com certeza você já assistiu filmes com esse tema, aonde o mocinho lá do filme, a pessoa principal do filme, lá, o artista principal, vai lá e liberta alguém. E depois de libertar aquele alguém lá, o artista principal fala para ele, olha, some da minha frente, pode desaparecer. E o camarada lá, o coadjuvante, fala, não, aquele que me salvou, agora eu devo a vida para ele. Assim nós devemos fazer com Cristo. Mesmo que Cristo fala, pode ir embora, eu te dou a liberdade, eu volto para Cristo e digo, não vou embora não, eu te pertenço, o Senhor salvou a minha vida, agora eu quero ficar contigo, eu quero ser teu escravo. É esse o sentido da palavra redenção. Existe aqui nesse texto uma transação. Existiu uma transação. A salvação é de graça, mas não foi de graça. A salvação é dada para nós gratuitamente, mas não foi de graça. É de graça, mas não é de graça. Nós não pagamos nada, mas Jesus Cristo pagou no nosso lugar. Ora, a única coisa que nós merecemos é a morte. Presta bem atenção, quando você olha para a questão da salvação, você tem que olhar para a questão da santidade de Deus. Você acha que um Deus santo vai deixar barato? Você acha que um Deus santo vai olhar para o pecador e vai dizer assim, eu te desculpo, deixo barato, eu sou totalmente amor? Não é isso. O amor de Deus não anula a santidade de Deus. Pelo contrário, o amor de Deus tem que colocar em prática a santidade de Deus. A santidade de Deus não pode ser ferida e não pode ser deixada de lado. Uma vez que alguém fez algo contra a santidade de Deus, a única coisa que resta para essa pessoa é a morte. É por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, porque a punição para o pecado é a morte. Não existe outra coisa que venha anular a ira de Deus, a não ser a punição. Tem que haver a punição. Então Cristo se coloca no meu e no teu lugar e sofre a punição que era nossa. É esse o preço que foi pago por Cristo. É esse o preço que Jesus pagou. Agora, quando você vai no Velho Testamento e começa a estudar a doutrina da redenção, como que foi estabelecido, o que precisaria para haver uma redenção, você encontra lá no livro de Levítico, dizendo o seguinte, que a redenção só pode acontecer mediante 3 coisas. Precisa haver o Redentor. Esse Redentor tem que ser parente chegado dessa pessoa. E além de ser parente chegado dessa pessoa, esse Redentor tem que estar disponível, tem que haver nele disposição para ser o Redentor. Mas não é só isso.
além dessas duas coisas, esse Redentor tem que ter condições de pagar a dívida do seu parente. Tem que haver nele condições financeiras para arcar com a despesa da pessoa que ele vai redimir. Então, em primeiro, ele tem que ser parente. Em segundo, ele tem que estar disponível, ele tem que estar disposto. E em terceiro, ele tem que ter as condições financeiras para executar a redenção. Por isso, agora você precisa estudar e compreender por que Cristo se encarnou. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Para Ele ser nosso parente, para Jesus ser nosso parente, para Jesus ser o nosso irmão mais velho, Ele teve que deixar a sua condição de Filho único de Deus e se encarnar, tomar um corpo humano e se fazer nosso parente. Jesus é nosso parente, Jesus é o irmão mais velho. Agora a outra condição, ele tem que querer, e ele quis. Ele quis e ele foi tentado para desistir e jamais ele desistiu. Ele até recebeu o conselho: tenha misericórdia de ti, Senhor, de maneira alguma te aconteça isso. O diabo usando a boca de Pedro para fazer com que nascesse em Cristo uma autocompaixão por si mesmo. Tenha misericórdia de você. Olha, pensa bem, você não fez nada, você não cometeu crime algum. Para que você vai para essa cruz do Calvário? Você não merece isso daí. Mas Ele é o Filho do amor de Deus. Ele é o amor de Deus, Ele é o amor em pessoa, e Ele então diz para Satanás: arreda-te para trás de mim, Satanás, porque você só compreende as coisas que são dos homens, e não as que são de Deus. Porventura, Jesus Cristo ia deixar a você perecer lá no lago de fogo? Não, Ele não ia fazer isso. Ele vai até o fim, Ele anda até o fim, Ele caminha até o fim, porque Ele está disposto a pagar o preço. Agora, precisa ter condições. Você estudando as Escrituras, você lê o Salmo 49, e lá no Salmo 49, o salmista fala que o homem natural dessa terra, jamais vai conseguir pagar a sua salvação, e muito menos a salvação do seu irmão. Não existe, nunca existiu e nunca existirá entre os homens, por mais santo que seja, que consiga pagar a própria salvação e também pagar a salvação do seu irmão. Porque lá o escritor dos Salmos diz assim: olha, as suas finanças terminariam primeiro, porque o resgate da sua alma e da alma do seu irmão é caríssima. O único que teve condições, Jesus Cristo. Porque esse preço, embora fazendo comparação com dinheiro humano, mas esse preço não é dinheiro humano. É sangue puro, é sangue purificador. É o sangue de Cristo, que não cometeu nenhum pecado, que não fez nenhum pecado. Ele recebe sobre si a ira de Deus contra o pecado. Ele recebe em si a ira de Deus que eu e você merecia, que jamais seria extinta lá no lago de fogo, que jamais vai ser extinta lá no lago de fogo. Mas em Cristo ela foi extinta. Por isso agora Deus não dá mais irado contra você, porque Deus descarregou a ira dele sobre o Filho do seu amor. É esse o preço que Ele pagou por nós. E agora, Ele, no versículo 15, Ele vai continuar dizendo assim: olha, Ele fez tudo isso, pela redenção, nós tivemos a remissão dos nossos pecados. Agora, Ele vai começar a falar das características desse Redentor.
Eu já falei que ele tem condições de pagar. Eu já falei que ele é nosso parente chegado, ele é nosso irmão. Falei que ele tem condições, ele quis. Agora o apóstolo vai começar a descrever as características desse Salvador. Ele diz assim, olha, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Esse Redentor, em outras palavras, ele é divino. Presta bem atenção que nesse trecho aqui, Paulo está trazendo este trecho para estar ensinando a divindade desse Redentor. Esse Redentor é divino, ele é Deus. Por isso, ele teve condições de ser o Redentor, porque ele é divino. Ao mesmo tempo que ele é divino, ele também é humano. É o Deus homem, é o homem Deus, que é perfeito na sua divindade e também foi perfeito na sua humanidade. E agora ele introduz aqui a palavra primogênito. E você precisa então compreender o que significa primogenitura, principalmente no Velho Testamento. Porque na nossa sociedade nós não damos valor para a primogenitura. Essa palavra primogenitura é tomada do meio familiar, de uma sociedade patriarcal, onde se tinha o costume da primogenitura, que é o primeiro filho. O filho que nasceu primeiro numa família. O filho mais velho da casa. E nesse direito de primogenitura, tinha então aquela situação onde o primogênito tinha por direito, o principal direito que o primogênito possuía, era o direito de governo. O primogênito, por nascimento, ele tinha o direito de governo na família. Na falta do pai, ele já era treinado na vida patriarcal, ele já era treinado em tudo para substituir o pai. O pai, um dia, pela morte ou por condições físicas, ia deixar de estar exercendo o governo na família. Quem tomava as rédeas da família, então, na falta do pai, era o filho mais velho. Então o filho mais velho tinha por direito o direito de governar sobre a família. O que o texto está ensinando aqui é que Cristo tem o direito de governar quem? A sua igreja. Cristo recebeu o direito dado pelo Pai de estar dirigindo, governando a sua igreja. Isso daí é por herança que se recebe. Alguém que recebeu isso por herança. Ele recebeu isso por herança. Ele tem direito. Por herança. Não somente por herança, mas também por capacidade. Por quê? Porque numa família, se o camarada fosse maluco, ele poderia até ser destituído. Você vê no decorrer das Escrituras que houve pessoas que não era o filho mais velho da casa que assumia o governo. Mas por quê? Porque alguma coisa tinha acontecido com o filho mais velho. Desmiolado, descabeçado, foi destituído da sua autoridade, do seu poder. Mas Cristo também adquire isso por capacidade própria, por obediência própria. Ele foi obediente 100% em tudo, então ele tem condições de assumir o governo da igreja, porque ele não cometeu um erro sequer. Sabe o que é isso daí? Adquirir algo por condições próprias. Ele pode dizer, o meu braço me salvou. Nenhum ser humano pode falar, o meu braço me salvou. Mas ele pode dizer, o meu braço me trouxe a vitória. Ele pode falar isso daí. Ele pode fazer a seguinte oração: Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes do mundo. Sabe por quê? O Senhor me deu uma obra aqui na terra e eu executei essa obra aqui na terra. Agora me glorifica com aquela glória que eu tinha contigo antes do mundo. Então Deus dá por direito a Cristo o direito de governo sobre a sua igreja.
E ele então vai continuar dizendo aqui: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Sabe por que é importante esse versículo? Porque se você pegar o versículo 15 e tirar ele do contexto, você vai cair no erro da testemunha de Jeová. O testemunha de Jeová pega o versículo 15, tira o versículo separado e fala assim: olha, Cristo é criatura. Se você pegar o versículo 15 sozinho e não ler o 16 e não aplicar o 16, você cai no erro de ensinar que Cristo é criatura. E você tem que pegar o sentido da primogenitura, colocar o sentido espiritual dela e ir para o versículo 16 e ver que ali Paulo está ensinando que Jesus é o Criador. Ele não é criatura, ele é Criador. Ele é Criador junto com o Pai e com o Espírito Santo. Os três são deuses e eles têm o mesmo poder. O que um faz, o outro faz. Então, Jesus Cristo tem status de Criador. Ele é Criador, Ele é Deus junto com o Pai. E sabe por que Paulo está ensinando isso aqui que parece tão complicado? É porque você tem que ver o contexto. O contexto dos Colossenses, lá no meio dos Colossenses, estava havendo um ensinamento sobre anjos. Estava tendo um culto lá de anjos lá no meio dos Colossenses. Tinha um grupinho lá, enfiado no meio de anjos, tendo visão de anjo, tendo revelação de anjo. E ao invés de Paulo então vir e atacar o ensinamento errado, Paulo dá um ensinamento certo. Porque afinal de contas a Bíblia fala de anjos, tem anjos para todo lado dentro da Bíblia. Não se pode negar que anjo é criatura de Deus e também trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Mas eles são servos de Deus, eles não estão no lugar de Deus e também não estão no lugar de Cristo. Cristo está sobre os anjos. Cristo é criador dos anjos. Os anjos foram criados por Cristo, está dizendo aqui, e para Cristo. E estava vindo um ensinamento lá que as pessoas tinham que adorar anjos. E não é somente lá, nos nossos dias, até hoje, se ensina angelologia. Tem a angelologia correta e a angelologia errada. E nós temos que estar então dando o ensinamento certo, o ensinamento correto. Existem os anjos, foram criados por Deus, foram criados por Cristo, eles servem a Cristo, mas não são intermediários. Alguém pega um texto de Apocalipse e coloca o anjo como intermediário. Irmão, chora aí, chora, grita, dá glória a Deus aí, que o anjo vai pegar a tua adoração, o anjo vai pegar a tua lágrima e vai levar diante do trono. Não é nada disso não, irmão. Não é nada disso. Anjo não é intermediário. O único intermediário que a Bíblia coloca é Jesus Cristo e o Espírito Santo na oração, e não anjo. Quando você pega o texto de Apocalipse lá, é o contrário. O anjo pega a oração que está no céu e lança sobre a terra. E essa oração que está em depósito no céu se transforma em juízo sobre a terra. Mas os camaradas ensinam errado e o pentecostal gosta, dá pulo e grita e dá glória a Deus. E quando vem o ensinamento certo, fica tudo murchinho, tudo cabisbaixo. Por quê? Porque não aceita a correção da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus está aqui para corrigir, para te corrigir, para colocar você no lugar certo, na adoração certa, no local correto. Está ali, pode ler lá, Hebreus capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, e você vai encontrar lá, dizendo assim, olha, Deus constituiu Cristo, o herdeiro de todas as coisas, Ele constituiu Jesus, herdeiro de todas as coisas, e jamais foi dito aos anjos, assenta-te à minha direita até que eu coloque os teus inimigos por estrado de teus pés.
Jamais foi dito isso a um anjo, mas ao Filho de Deus foi dito: assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos por estrada aos teus pés. E ainda diz mais: todos os anjos de Deus o adorem. Os anjos de Deus adoram Jesus Cristo, e o crente está querendo adorar anjo. E o pentecostal está querendo adorar anjo, e o pentecostal é ensinado a adorar anjo e dar glória a Deus, e está errado, não se deve adorar anjo. O anjo de Deus adora ao Senhor Jesus Cristo. Quando João lá em Apocalipse se dobrou diante do anjo, o que o anjo falou? Te coloca em pé, eu sou o conservo teu. O que é conservo? Eu sou o servo junto com você. Eu sou na mesma qualidade sua, sou servo igual a você, adore a Deus. Por 2 vezes João se dobrou, e por 2 vezes ele foi repreendido: não adore a mim, adore a Deus. Porque afinal de contas ele estava vendo anjo para todo lado, se tinha um camarada que estava vendo anjo era João. E tem gente aí que não viu nada, mas está adorando o anjo. Mas João viu anjo para todo lado. Foi carregado pela mão pelos anjos. Aonde ia, tinha um anjo carregando ele pela mão. Depois de ver tanto anjo, ele se dobrou para adorar o anjo. Não, não adora a mim não. Eu sou conservo teu, adora a Deus. Bom, mas os homens adoram até uma estátua, imagina então adorar um anjo, né? O ser humano é só a graça mesmo. E aí ele vai continuar dizendo aqui: e ele antes de todas as coisas, ele é eterno. Jesus é eterno. Eternidade. Quem é que explica a eternidade? Uma coisa que não tem começo e nem tem fim. Que se aceita uma explicação dessa por fé. Embora a gente se encha de razão e tenha eloquência para explicar isso, mas isso no ponto final se aceita por fé e não por razão. Porque a razão não consegue explicar algo que não tem começo e nem tem fim, é eterno. Ele é antes de todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele, e nele, tem mais, hein? Nele tudo subsiste, Ele mantém em manutenção toda a sua criatura. Pensa no poder do anjo, mas quem mantém o poder do anjo é Cristo. Pensa no poder do céu, quem mantém o poder do céu é Cristo. Pensa nas galáxias, quem mantém as galáxias é Cristo. Tudo que se mantém, que se tem, que existe, foram criados por Cristo e para Ele, e é mantido por Ele. Ele faz manutenção. Ou seja, toda a criatura depende dele, são dependentes. O único independente é Cristo. O único autossuficiente é a Trindade. A Trindade é autossuficiente. Eles não precisam de ninguém. Todos precisam dele, mas eles não precisam de ninguém. Eles não têm necessidade. Deus não tem necessidade. Jesus não tem necessidade. Não existe maravilhas para Cristo, para Deus. Tudo é comum para a Trindade. É espantoso para nós, é milagre para nós, mas para eles não. E ele vai dizer aqui: ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Aparece aqui a palavra novamente primogênito, que agora tem o sentido literal de primeiro. Por que primeiro? Primeiro entre os mortos. Como que eu vou entender isso? Primogênito entre os mortos. Para entender isso daí, que Jesus é o primeiro ressurreto, você tem que ir nas Escrituras e pegar algo que parece uma contradição. Pega o caso de Lázaro. Lázaro não morreu? E Cristo não foi lá e não ressuscitou ele? Como que Jesus Cristo é o primeiro, se Jesus ressuscitou Lázaro antes de ir para a cruz do Calvário? Ou você pode voltar em caso de ressurreição lá no Velho Testamento. Houve caso de ressurreição no Velho Testamento. Por que que Cristo é o primeiro? Por que que Cristo é o primogênito?
Aí você tem que pegar a ressurreição de Lázaro e fazer uma comparação entre a ressurreição de Cristo. Elas são iguais? De jeito nenhum, o Valdivino respondeu lá. De jeito nenhum, elas não são iguais. Pegue o caso de Lázaro. Lázaro ressuscitou e na mesma semana alguém estava tramando e fazendo uma armadilha para matar Lázaro. Por quê? Porque Lázaro não foi feita aquela ressurreição, que é a ressurreição do capítulo 15 de Coríntios. Não é a ressurreição de Cristo, igual a de Cristo. É uma ressurreição que Cristo trouxe ele lá dos mortos, para mostrar que ele, Cristo, tem poder sobre a morte. Mas não é a ressurreição final, porque Lázaro estava sujeito à morte novamente. Lázaro morreu novamente, mas Cristo não. Cristo teve uma ressurreição que agora não está mais sujeita à morte. O corpo de Cristo ascendeu ao céu e não morre mais. É essa a ressurreição do capítulo 15 de Coríntios. Aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade, ou seja, o corpo glorificado igual ao corpo de Cristo. Nessa ressurreição, Jesus Cristo é o primeiro. Nem Enoque nem Elias passou por esse tipo. Jesus Cristo é o primeiro entre os mortos, a ressurreição primeira. Jesus é a primícia da ressurreição. Jesus é o primeiro, para que em tudo ele tenha a preeminência, para que em tudo ele seja o primeiro, para que ele seja o cabeça de tudo. Então Deus fez isso com ele. Ele é o primeiro. E aí ele vai dizer assim: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Você já ouviu um pouquinho sobre a doutrina da eleição? Quando você pega a doutrina da eleição, você tem que entender e compreender o que é a vontade de Deus. Deus poderia fazer isso com um anjo, mas é questão de vontade, irmão. Deus escolheu o Senhor Jesus Cristo. Questão de escolha, questão de decreto divino. É Cristo o escolhido para habitar nele toda a plenitude da divindade. Alguém pode receber o Espírito Santo? Sim, nós recebemos o Espírito Santo. Mas Jesus Cristo, em tudo, ele recebeu uma porção maior. Voltando na palavra primogênito, uma das coisas da primogenitura era ter uma herança maior. Quando existia a divisão da herança, o primogênito tinha, além do direito de governar, ele também tinha uma herança maior entre os seus irmãos. Jesus Cristo tem uma herança maior. Ele pega a herança do Pai e divide com todos os irmãos, mas em tudo ele tem algo maior. Quando você lê lá o salmista diz assim: olha, fosse ungido com óleo de alegria mais do que aos teus companheiros. Jesus teve uma unção, um óleo do Espírito, uma unção do Espírito maior do que os apóstolos, com certeza. Vocês vão ser batizados com o batismo que eu sou batizado, vocês vão beber o cálice que eu bebo, mas o Pai fez em Cristo habitar toda a plenitude da divindade. Não foi o anjo, olha, o escritor aos Hebreus diz assim, olha, não foi anjos que Deus tomou, não foi anjos, mas foi a descendência de Abraão, que é Jesus Cristo, que Deus tomou, para nele habitar isso, e os demais descendentes de Abraão, que são irmãos de Cristo, agora anunciam o Evangelho, e não foi dado essa glória aos anjos, foi dado aos homens. Jesus Cristo habita nele toda a plenitude da divindade. Sabe por que ele está falando isso? Porque existia correndo um ensinamento lá, no meio dos Colossenses, que Jesus Cristo não tinha feito a obra completa. Faltava alguma coisa. Precisava pegar um anjo, precisava pegar um homem, precisava pegar um mestre, precisava de alguma coisa de fora. E Paulo diz, olha,
Cristo, Ele é perfeito e fez uma obra perfeita. Não precisa, não precisou, não precisa e não precisará da ajuda de ninguém. Agora o que nós fazemos é receber tudo gratuitamente e agradecer a Ele por essa obra completa. Aí Paulo pega e diz assim, olha, mas tudo isso é verdade, continuará sendo verdade, mas só vai ter valor, sabe como? Se vocês permanecerem firmes na fé. Sabe qual que é o ensinamento que resume tudo isso? Permaneça firme na fé. Com a mesma simplicidade que você recebeu perdão quando você aceitou Cristo, continue nessa mesma simplicidade, ande nessa mesma simplicidade, não se faça escravo de homem nenhum, seja escravo de Cristo e permaneça. Se você permanecer, ó, versículo 23, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do Evangelho. Você não pode se mover da esperança do Evangelho. O diabo luta dia e noite para tirar a esperança da tua vida, para fazer você acreditar que Cristo não fez uma obra perfeita, mas Jesus fez uma obra perfeita, não precisa de mais nada, não necessita de mais nada, o que necessita, o que precisa é você abraçar isso pela fé e continuar abraçado isso pela fé, não se mova disso. O homem gosta muito de coisas maravilhosas, coisas estupendas. E não é necessário nada disso. O que precisa é permanecer na simplicidade da fé. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém?